E a informação ela é a seguinte: Flamengo não desistiu de contratar o jogador, até porque o Flamengo segue acreditando nesse novo prazo, até o dia 27 de agosto. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na manhã deste sabadão, aqui direto do Mato Grosso, onde amanhã o Flamengo vai enfrentar o Cuiabá pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. E eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor, mas antes de qualquer coisa, eu queria pedir a você para dar o like no vídeo. Gente, é muito importante que vocês apertem aí o botão do joinha. Às vezes vocês ficam acompanhando as notícias, ficam vendo as informações e acabam esquecendo de apertar o botão do joinha. Então todo mundo aí, por favor, aperta aí o like do vídeo. Bom, como vocês podem ver, a gente está aqui no Mato Grosso e a gente está bem no meio do Mato Grosso mesmo. Estamos na cidade de Poconé. A gente veio aqui ficar um pouco no Pantanal, ter um contato maior com a natureza, ficar mais tranquilo para se preparar. Claro, hoje à noite a gente já volta lá para Cuiabá, porque o Flamengo vai chegar hoje. A gente tem que fazer a cobertura da chegada do Mengão hoje e vamos mantendo vocês, como sempre, muito bem informados de tudo que está acontecendo. Por falar nisso, deixa eu começar falando sobre a base do Mengão, que ontem venceu o primeiro jogo da semifinal contra o Santos. O jogo foi disputado lá em São Bernardo do Campo e o Flamengo de virada venceu por 2-1. O segundo jogo deve ser na Gávea, deve ser já na próxima semana, e o Flamengo tem a vantagem de empate. Caso perca por um gol de diferença, a partida ela irá para os pênaltis. Lembrando que o Campeonato Brasileiro no Sub-20, ele não é igual o profissional, que é pontos corridos. Não, chega uma fase que ele vira mata-mata, e agora o Flamengo está jogando já a semifinal, e ontem, como eu disse, já venceu do Santos. Bom, vamos mudar de assunto aqui, falar agora de arbitragem, porque o árbitro para o jogo de amanhã já está confirmado e será o senhor Daronco. E o árbitro para a partida de quarta-feira, o jogo do Flamengo contra o Olímpia, também já está confirmado. Eu falava ontem sobre isso, né? Que o Flamengo estava pressionando, que o Flamengo estava chateado com a arbitragem do primeiro jogo, e o árbitro do segundo jogo será o colombiano Vilmar Roldan. Para quem não sabe quem é Vilmar Roldan, é aquele árbitro que apitou o jogo da Sul-Americana, que o Flamengo perdeu para o Independente, que deu aquele pênalti do Cuejá, que até hoje eu não consigo entender como é que ele deu aquele pênalti. Mas é isso, só para explicar para vocês quem é o árbitro que vai apitar o jogo quarta-feira contra o Olímpia, lá no Defensores del Chaco, no Paraguai. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora sobre Bruno Henrique, porque saiu os números do Bruno Henrique na Libertadores desde que ele chegou no Flamengo. E assim, os números do Bruno Henrique, eles são maravilhosos. Se liga, o Bruno Henrique, desde quando começou a jogar a Libertadores, ele já jogou 49 jogos. Ele é o primeiro, ele é o número 1 em assistência, são 16. É o segundo em gols, são 21 gols. É o segundo também em participações de gols, são 37. É o segundo em grandes chances criadas, são 19. É o segundo em gols em mata-mata, são 13. E é o terceiro em nota no SofaScore. Ele tem 7,32 de nota, então assim, o Bruno Henrique é um cara que se supera o tempo todo. É um cara que melhora o tempo todo. Eu vendo esses números aqui, fiquei imaginando. No ano passado, o Bruno Henrique não jogou a Libertadores praticamente, jogou só a fase de grupos. Porque a fase decisiva, infelizmente, ele estava lesionado. Então é um cara que sempre tá dando a vida, sempre tá dando sangue. É um cara que tá sempre dando mais, sempre entregando mais. Por isso que eu já trouxe os números dele aqui para vocês. Bom, mudar o assunto agora, falar sobre o Flamengo ficar sem o Maracanã, já que a gente está falando de Libertadores. A previsão é que a partir do dia 4 de outubro o Flamengo fique sem o Maracanã. Isso porque a Conmebol pediu 30 dias para poder reformar o gramado para a final, que vai ser no dia 4 de novembro. Ou seja, no mês de outubro, o Flamengo não vai ter o Maracanã para jogar. No mês de outubro, o Flamengo não terá o Maracanã para poder jogar. E assim, eu vou falar uma coisa para vocês. É bem complicado porque outubro o Flamengo pode estar em uma fase muito decisiva também do Campeonato Brasileiro. Se você for parar para ver, ou se você for parar para analisar,
Outubro já vai estar ali nos últimos dois. O Campeonato Brasileiro ele termina no dia 3, se eu não me engano, de dezembro. E aí, se a partir do dia 4 de outubro o Flamengo não vai ter o estádio, o Flamengo vai ficar um mês sem o estádio para poder jogar uma fase muito importante, uma fase muito decisiva. Ali os últimos jogos já do campeonato. É bem complicado isso, mas a gente torce para que se resolva, a gente torce para que o Flamengo consiga achar uma solução. A princípio, tem um jogo nesse período que é contra o Vasco, que deve ser jogado em Brasília. Já está praticamente acertado isso, porque o Flamengo vai estar sem o Maracanã. Vamos aguardar para ver como é que vai ficar toda essa situação. Bom, falando ainda sobre Libertadores, o Flamengo foi denunciado pela Conmebol por conta do estado do gramado e das marcações que estavam fora do padrão. Além disso, também por conta de sinalizadores. O Mengão deve sofrer uma multa e deve ter que pagar aí essa multa por conta de toda essa situação bem complicado. Sempre a Conmebol dando aí problemas para o Flamengo, quanto multa, quanto essas coisas todas que sempre acontecem. Mudar o assunto, vamos falar agora sobre contratação, porque assim, tem muita gente que me pergunta, muitos torcedores me perguntam, Flazoeiro, o Flamengo desistiu de contratar o jogador porque o Lanzini foi para o River Plate, porque não conseguiu contratar o Lanzini foi para o River Plate, o Flamengo não conseguiu contratar o De La Cruz, não conseguiu contratar o Claudinho. O Flamengo desistiu da contratação desse jogador para ser o reserva do Arrascaeta. Vai ser mais um ano que nós vamos passar sem um jogador nessa posição. Eu vou explicar para vocês a situação. Gente, o negócio é o seguinte. A informação que a gente tem é que o Flamengo não desistiu nem do jogador que vai ser o volante para ocupar a vaga de Arturo Vidal, e também não desistiu desse jogador que chegaria para ser o reserva do Arrascaeta, para dividir a posição com Arrascaeta. O que acontece é, o Flamengo não quer contratar por contratar. O Flamengo não quer ir ao mercado e trazer qualquer um. A ideia do Flamengo é trazer jogadores que realmente vão solucionar o problema. A ideia do Flamengo é, vamos trazer um jogador que ele vai dividir a posição com o Arrascaeta, mas assim, quando ele entrar, a gente não vai sentir, não vou dizer que a gente não vai sentir falta do Arrascaeta, porque o Arrascaeta é um jogador diferenciado, mas a gente não vai sentir tanto falta de um meia de criação. A gente não vai perder tanto em criação como a gente perde quando o Arrascaeta não está jogando. Então a ideia do Flamengo é encontrar um jogador, é claro que do nível do Arrascaeta, sem contrato hoje, é quase impossível você achar. Mas a ideia do Flamengo é encontrar um jogador que... Como eu quero usar a palavra, que dê conta do recado. Essa é a palavra que o Flamengo está procurando. Um jogador que pelo menos ele dê conta do recado para dividir ali a posição com a Arrascaeta. Ontem eu conversei com pessoas do futebol do Flamengo e as pessoas me falaram exatamente isso. Falaram, olha, não é uma contratação fácil, não é uma contratação simples e para você contratar um jogador para essa posição, ele já tem que vir sabendo que ele não vai jogar, que ele vai ser reserva e é bem complicado também por conta disso tudo. Vamos esperar para ver como é que vai ficar tudo isso. Bom, para a gente terminar o vídeo, o Flamengo treina hoje e viaja aqui para o Mato Grosso. O Flamengo vai ficar lá em Cuiabá. Eu estou numa cidade chamada Poconé, que é bem no Pantanal mato-grossense mesmo. Como eu disse no começo do vídeo, vim aqui para ter um pouco de contato com a natureza, mas daqui a pouco também vou almoçar e já estou voltando para Cuiabá, porque eu preciso estar em Cuiabá para fazer a cobertura da chegada do Flamengo hoje. O Flamengo vai chegar hoje, vai se hospedar em Cuiabá, vai se concentrar e amanhã, 8 horas da noite, vai enfrentar o Cuiabá pela 18ª rodada do Brasileirão. O Cuiabá, que tem, se não me engano, nos últimos 5 jogos, 5 vitórias seguidas. Então, assim, Cuiabá não tá de bobeira. É um time que tá bem na tabela do Campeonato Brasileiro e a gente não pode dar mole. O técnico Jorge Sampaoli deve poupar alguns jogadores, por exemplo, jogadores de zaga, Fabrício Bruno e Davi Luiz, devem ser poupados e existe a possibilidade de amanhã a dupla de zaga do Flamengo ser Pablo e Rodrigo Caio. Outro jogador que deve jogar amanhã é o Pedro, porque o Gabigol está suspenso. Bom, eu vou ficando por aqui. Deixa eu falar com meu parceiro aqui, ó, que ontem deu uma volta de cavalo aí no mato, né, meu parceiro? Com certeza. Meu parceiro aqui que é flamenguista. Valeu aí, nação. Recebeu Tamo a gente junto, aqui Flazoeira. no Pantanal. É Tem isso um... aí.
Tem um jacaré ali chamado Zico. Um jacaré, mano, maior que eu. Tamo junto. Tamo junto, meu pai. Obrigadão. Obrigadão. Meu parceiro aqui recebendo a gente. Muito bem. Eu vou ficando por aqui, galera. Muito obrigado por tudo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, acione o sino, deixa o teu like. Valeu, galera. Tamo junto e é nóis.